Ricardex volta para falar com a gente. E antes de a gente comentar um pouco mais sobre essa partida, tem um lance que foi muito interessante no início do jogo entre CRB e Avaí. Uma atuação digna de Hollywood, ou talvez não, porque o Emerson Negueba, que passou aqui pelo CRB há poucos anos, foi vendido pelo Galo, aprontou essa aí, senhoras e senhores. Meu Deus do céu, Emerson Negueba, rapaz. Ele enganou o juiz, ele enganou o árbitro. O árbitro marcou o pênalti. Noutras épocas, era pênalti e ninguém contestava, né? Mas só que estamos vivendo a época do VAR. E aí o VAR voltou para mostrar que o Negueba realmente encenou, né? Deu uma de artista de Hollywood, mas ficou mais para Bollywood, que é Hollywood lá da Índia, né? Ou seja, na realidade o que eu queria destacar é o seguinte: eu acho que um dos principais jogadores entre os 3 melhores do jogo de ontem foi o Fábio Alemão. É verdade. O Fábio Alemão, não só esse desarme aí, não só essa proteção que ele fez que ia fazer o pênalti e terminou induzindo aí o Emerson Ramon, que era o Emerson Negueba, a tentar encenar. E aí ele fechou a porta, o cara não tinha outra coisa o que fazer, a não ser cair e tentar cavar o pênalti. Então, muito bem o Alemão, que apareceu numa outra jogada também, fazendo uma proteção bem parecida, que rendeu também outro cartão amarelo para um jogador do Avaí, foi o DG, né? A mesma proteção que ele fez a proteção como quem ia fazer o pênalti, mas ele não tocou no jogador. Então, não é qualquer zagueiro que consegue chegar a esse estágio. Esse jogador, anotem aí, será um jogador que depois que passar pela fase do CRB esse ano e no próximo, se ficar, ele vai ascender a uma condição de um clube, talvez de primeira divisão, porque ele é muito técnico, é muito bom e principalmente ele é muito raçudo. Ele joga o tempo todo e quando ele cansa ou quando se machuca, ele pede para sair. Ele não tem aquele negócio de ficar no campo sofrendo e prejudicando a equipe. Então, é um dos principais nomes do jogo, sem sombra de dúvida, o Fábio Alemão. Aí também tem o goleiro do CRB, aí você pode falar o Thiaguinho, que é o artilheiro, foram nomes especiais do jogo de ontem. E olha, o Emerson Negueba mirou no Tom Cruise e acertou no Neymar, para estar caindo desse jeito. Inclusive, nesse aspecto defensivo que o Madison falou, outro nome que foi muito importante, Denison, na defesa do CRB ontem foi o Matheus Albino, porque apesar de ter sido 1-0 para o CRB, o Avaí teve chances, principalmente no segundo tempo, e a gente separou algumas defesas que o Albino fez ontem, que realmente fizeram a diferença. Mais uma vez aí o Emerson Negueba, dessa vez ele resolveu não cair e trouxe perigo, né? Para você ver aí a situação. Denison, o CRB evoluiu nesse aspecto defensivo, porque tomou 4 gols em 2 jogos anteriores. Tomou contra o Remo e depois outros 2 contra o Botafogo. Foram 6 gols, na verdade. E dessa vez passou impune a defesa do Galo. Verdade. Bem verdade, como você citou, o CRB que tomou 4 gols, tinha tomado 2 no jogo anterior. E um ponto que se precisa ser destacado é que o CRB teve ontem a ausência do Henry, um zagueiro titular. Né? Entrou o Luiz Segovia, foi muito bem, jogou muito bem. Junto também do Fábio Alemão, como o Madison bem falou, é um dos pilares dessa equipe do CRB. Vale se destacar que o Fábio Alemão voltou de uma lesão muito séria. E o ritmo do jogador se manteve. É um cara que tem um equilíbrio, assim, impressionante. A regularidade dele é sensacional. Então, eu digo sim que o CRB evoluiu muito bem nesse aspecto defensivo, já que ele não tinha começado tão bem esses jogos do retorno. O Denis, eu lembro, o Guilherme estava aqui e o amigo que está curtindo o Gazeta Esporte deve ter visto dias anteriores, essa semana, o Vitor Melo tocou no assunto de que alguns jogadores do CRB estavam passando por problemas pessoais. Por exemplo, o Luiz Segovia, que sempre foi um excelente zagueiro, não é? E no CRB começou muito bem. Depois da morte do pai, ele teve que voltar para o Equador, passou lá uns tempos, até muito mais tempo do que se esperava. Ele, quando voltou, não conseguiu mais jogar com o mesmo nível que estava jogando no CRB. E a gente sabe que a psicologia, a cabeça mexe muito com a produção do atleta. Sim. Isso todo mundo sabe, porque é por isso que existem aqueles psicólogos esportistas, né, que o cara trabalha para organizar a cabeça do atleta para que ele possa entrar em campo, em quadra, na piscina, livre das preocupações, porque as preocupações sempre atrapalham. Então, o Segovia está voltando àquele futebol dos velhos tempos, porque o Henry e o Fábio Alemão fazem uma dupla de zaga muito boa, apesar do CRB ter sido goleado pelo Remo, mas aí é uma questão que já é um outro papo que a gente vai ter tempo de falar
noutras ocasiões. Porque quando você está perdendo o jogo e quer vencer, vai com tudo para cima, se expõe ao contra-ataque. Então, perdi de 1, perdi de 3, 4, 5. E acontece muito disso. Equipes que você diz, pô, não poderia ser goleado. Mas acontece porque é equipe ofensiva. Vai para frente e termina sendo goleado. Mas o bom é que o próprio Segovia já está entrando realmente naquele velho ritmo de jogo. É um jogador importante para o CRB nessa reta final. E é como a gente tem dito. Se o CRB quiser sonhar com o acesso, vai precisar ganhar em profusão agora. São 8 jogos, 24 pontos em jogo e se o CRB quiser subir, vai precisar ganhar os jogos. É o sprint final. Se não ganhar do Goiás, que é adversário direto, Guilherme, dificilmente o CRB vai conseguir lutar por qualquer sonho de acesso esse ano. Só um ponto também para ser destacado, Guilherme, Madison, a regularidade, a eficiência desse goleiro Matheus Albino. É impressionante o quanto esse cara agarra, a diferença que ele faz no gol do CRB. Dos raros momentos em que a defesa do CRB não tem ido bem, o Matheus Albino está lá para fazer muito bem o seu papel e isso, sem sombra de dúvida, é fundamental para essa regularidade do CRB dentro de casa. Eu vou ser sincero com os senhores, ontem eu vi um CRB que é muito na estrutura do Eduardo Barroca em si. O CRB não começou tão bem assim, eu vi o Avaí um pouco melhor, segurando mais posse de bola, chegando até a atacar com certo perigo, mas o CRB, ao passar do tempo, ele foi dando aquela controlada especial, conseguiu pegar mais a bola, conseguiu chegar mais perto do ataque, até que saiu o gol. E a partir do gol, o CRB controlou muito bem o jogo, sofreu em alguns momentos, é verdade, mas no geralzão, após o 1-0 do CRB, não vi esse sufoco todo, como aconteceu em outras partidas. Sofreu lá no final, normal, mas ainda bem que o CRB conseguiu essa vitória por 1-0. A gente falou muito do aspecto defensivo, mas e o aspecto ofensivo do CRB? A gente separou um lance que ficou até bem rodado aí nas redes sociais da madrugada pra cá, que foi o lance aí no fim do jogo, já no contra-ataque, o Avaí desesperado. Olha o William Potker aí, ó. Driblou o goleirão, acertou na cara do zagueiro, rapaz. O gol é tão grande, Denison, e o cara acertou na cara do zagueiro. Como é que justificam uma situação dessa? São os acasos do futebol, né? Engraçado que foi o próprio jogador quem falhou, Jonathan Costa. O Potker dribla o goleiro, chuta para o gol tamanho, como você falou, e a bola resvala justamente no próprio jogador. E o detalhe, viu, Denison? O jogador não foi de encontro à bola, ou seja, o Potker chutou em cima. Então a mira tá boa. O gol tão grande, como você falou, Guilherme, mas o cara, ele chutou em cima do zagueiro. Aí é aquilo que a gente comentava durante a semana aqui. O CRB tem o Barceló, o CRB trouxe o William Potker, o CRB trouxe o Breno Herculano, que, repito, sem nenhum demérito para o Breno Herculano, ele veio no contrapeso, né, da negociação feita para levar o Anselmo Ramon para o Goiás. Aí já que a gente está pagando uma grana que não é o que o CRB pediu, né, pelo menos isso foi o que foi comentado, vamos mandar para você o Breno Herculano, que é um centroavante que a gente tem aqui. Aí o Galo aceitou. O Breno Herculano é um cara lutador, ele corre, mas não é um jogador técnico como a gente sabe que o Anselmo Ramon é. E olha que o Anselmo Ramon já tem uma certa idade, mas é um cara que tem cheiro de gol. Não é que seria a solução para o CRB, mas é um cara que tem mais facilidade. Mesmo em má fase, o Anselmo faz gol com tranquilidade. Aí a situação do CRB é o ataque todo, né? Que esse lance aí foi exatamente, Denison, a imagem do ataque do CRB, que o ataque do CRB tem passado. Em jogos fora de casa, em jogos em Maceió, o CRB, se ele fizesse pelo menos 20% dos gols que ele perde, porque isso foi um gol feito. O zagueiro deu um presente. Era para o centroavante, um cara, não é, que tivesse numa boa fase, ele limpava, primeiro, ele nem pensava em fintar. Ele já batia bonito para fazer o gol, mandava para a rede sem problema. Aí ele limpou, conseguiu limpar o goleiro ainda e quando chutou em cima do zagueiro. Aí você, como diria o comediante, o Jô Soares na época, dizia, aí você não quer que eu volte. Aí não dá. Eu confesso para vocês, pelo menos para mim, eu acompanho o Potker há muito tempo. Eu lembro quando ele se destacou lá no Audax em São Paulo, foi para Ponte Preta, rodou aí o Brasil inteiro, passou pelo próprio Avaí, inclusive, Cruzeiro e tal. Ele é um cara que tem me decepcionado um pouco no CRB, não tirando as qualidades técnicas que ele tem. Eu lembro muito bem nos nossos pequenos debates em off, que a gente falava desse mesmo aspecto. O CRB tem um problema com o centroavante desde que perdeu o Anselmo.
Não dizendo que Micael, Brenner Culano não aguentem um tranco, mas a gente sabe que o nível deu uma queda, né? Esperava que o Potker pudesse até ser esse jogador, porque ele é polivalente, ele joga na ponta direita, ele pode jogar de centroavante, mas ele não tem sido não tem nem ido bem na posição dele e por isso para mim é uma decepção. Na realidade, Guilherme, a gente aqui não quer dizer que os caras são grossos, né? Que são pernas de pau, não é isso. Exato. Eles não estão vivendo bom momento, né? Então, o que o CRB precisava mesmo nesse momento para buscar o acesso era um centroavante que tivesse com cheiro de gol, com faro de gol, porque teve vários jogos e nós estamos acostumados a comentar aqui e a gente lembra vários jogos que o CRB deixou a vitória escapulir porque faltou uma precisão maior no ataque. Então, a diretoria precisa pensar para o próximo ano. A gente sabe que ninguém tem bola de cristal, né? Para dizer assim, eu vou acertar o centroavante que vai fazer os gols. E quem está fazendo o gol está custando caro, a gente sabe disso. Mas também é fazer uma oração forte para ver se acerta, né? Porque o centroavante que está fazendo o gol está valendo ouro. Mas também, às vezes, é só você ter um pouco mais de cuidado ao contratar para trazer o homem certo. Quem sabe quando sair o primeiro gol, começa aí a abrir a porteira. Às vezes é isso, é fase. Quando o jogador começa a fazer gols, talvez as coisas funcionem melhor. Olha, a gente vai dar uma rápida paradinha.